Oi, bom dia. Já tô online, tá dando certo o som, o vídeo. Se alguém tiver aí para me dar um alô, já avisei a Luísa, ela também já tá aguardando para entrar. Bem-vindos a mais uma live do RDI. Nosso tema hoje será neurociências na arquitetura comercial. E nós vamos trazer uma especialista que trabalha com todos os equipamentos para fazer medição e entender o comportamento do consumidor no ponto de venda. E nós temos uma surpresa também no final, quem nos acompanhar, tá bom? Vamos aguardar a Luísa nos chamar aqui. Olha só, vou falar um pouquinho sobre o RDI enquanto a Luísa está entrando. Oi, Olá, Luísa, bom dia. Bem-vinda bom à nossa dia. live. Tudo bem? Bem-vinda ao RDI. Obrigada, Camila. Obrigada, Camila. Bom dia para todo mundo. Olha só, essa é uma iniciativa do RDI que a gente está trazendo informação para os associados, para os profissionais, para viver esse momento que a gente está passando, né, de crise da pandemia e para preparar também para a retomada da economia. Então, nós trabalhamos dentro do RDI com alguns pilares: jurídico, acadêmico, tecnologia, gestão, economia e tendências. Então, nós temos as lives toda terça e quinta-feira, às 11 horas. Todo mundo convidado para participar com a gente. Eu trabalho com arquitetura comercial e sou diretora institucional do RDI. Eu já trabalho desde 2007, me especializei em marketing e o meu foco de trabalho é com ênfase no consumidor, entender o consumidor. Eu gostaria que a Luísa se apresentasse um pouquinho para a gente, contasse a área de trabalho dela, contasse sobre a Neurons. Bem-vinda, Claro, Luísa. vamos lá. Obrigada, Camila. Pois é, pessoal. A Neurons é uma empresa dinamarquesa, né, de pesquisa neurocientífica. Tem bastante cases na área do neuromarketing, todo esse estudo de consumo, né, para entender os drivers que motivam a compra, a preferência, a percepção de valor do cliente com relação a marcas, produtos, e-commerce também, tem bastante estudos. E agora, né, visto uma grande demanda e necessidade no setor do varejo, porque uma loja não se traduz apenas a produtos, né? Todo o ambiente impacta nessa percepção de valor, né, do consumidor. Então, mais do que necessário, né, começamos aí, já faz, claro, algum tempo, mas está vindo agora com maior força para o Brasil as pesquisas com equipamentos neurocientíficos focados para o ambiente construído, ou também para projetos, né? Aí que a gente vê a importância de, antes de construir e se investir muito, a gente consegue validar os projetos com a neurociência. Isso que a gente tem trabalhado até então. Então, agora, com essa inovação, né, no mercado tecnológico e muita demanda nesse setor, claro que agora estamos aí com uma pequena crise, né, coronavírus, mas muitos insights aí para a gente poder aplicar de forma mais simples a neurociência. Exatamente. Eu vou fazer só uma introdução aqui para a gente entender a importância da neurociência. Quando a gente fala de arquitetura comercial, nós estamos falando que nós, arquitetos, temos que trabalhar dentro do ponto de venda a ideia de conectar a marca com o consumidor. Então, a gente precisa entender quem é a marca e quem é o consumidor, o que a marca está oferecendo, o que o consumidor precisa, que ele sabe ou não, para a gente conseguir construir essa relação. Quando a gente fala de entender a marca, a gente trabalha com o briefing do cliente, com todo o estudo de branding que ele fez, com pesquisas de mercado, economia. Quando a gente fala em entender o consumidor,
aí fica bem mais complexo o nosso trabalho. E aí que a gente está trazendo essa ideia da neurociência, porque no passado, nós arquitetos fazia isso de uma forma um pouco mais intuitiva, né? E aí depois a gente começou a usar alguns recursos de psicologia, de marketing, sempre com foco de entender o consumidor para desenvolver projetos mais assertivos. E aí hoje nós temos esse recurso maravilhoso da neurociência, que a gente consegue ter informações muito mais precisas desse consumidor, para a gente conseguir oferecer dentro do ponto de venda soluções muito mais adequadas para o que ele precisa. Então, a gente pode fazer isso através de diversas pesquisas que já existem no mercado, né? De comportamento do consumidor, de tomada de decisão, e a gente pode fazer isso de uma forma mais precisa, que seria usando todos esses equipamentos, que a Luísa vai contar um pouco mais para a gente hoje, como que eles funcionam, enfim, qual que é o objetivo de utilizá-los. Conta para a gente, Luísa. Pois então, Camila, belíssimo ponto que você tocou, né? Existem muitos insights já, muitas pesquisas feitas, né, com relação aos espaços construídos. Porém, a gente precisa observar o seguinte: quando a gente fala de espaços de venda, né, que na verdade é um palco para o business, digamos assim. Então, tudo que estiver ali vai impactar no seu cliente, né, neste consumidor. Agora, um conceito geral, ele não pode ser aplicado e ele nem tem como dar certo para todo grupo destes consumidores, todo grupo, enfim, porque aí nós trabalhamos com uma variável muito grande, né, de gostos, cultura, faixa etária, crenças também, Região. memórias que essas pessoas, região, enfim, uma variável muito grande. E aí nós trabalhamos também com os vieses, né? Existem 108 vieses que precisam ser levados em conta. Então, o que acontece? Se você aplica um conceito achando que aquilo vai gerar um resultado X, dependendo do grupo que você quer atingir, aquilo pode não ser atingido com efetividade. Então, para o empresário, para ele poder contratar um serviço de neuroarquitetura, ele precisa ter certeza de que aquilo realmente vai funcionar. Que não é apenas uma ideia que alguém pesquisou há muito tempo atrás e que agora está funcionando, né, que vai dar o efeito que ele quer. Então, com o uso de equipamentos, nós conseguimos ter basicamente 99,9% de certeza na eficácia disso, né, desses resultados. E por isso que vem sendo muito enfatizado essa necessidade da utilização de pesquisas com os equipamentos. E o que a gente pode avaliar ou testar através desses equipamentos? A gente pode avaliar muitas coisas interessantes, tá? Que é muito importante Um para o projeto, empresário por que tem exemplo. um projeto de forma completa, tá? Se aquilo está tendo ou não agradabilidade visual, está gerando interesse, ao passar na frente da fachada, né, da loja, se aquilo vai gerar uma entrada por impulso ou não, né, se aquilo vai conectar de forma tal que a pessoa vai querer entrar para saber mais. Uma vez estando dentro da loja, se aquilo gera ou não uma clareza de informações para ele, tá? Se não está gerando confusão, se o produto dele está sendo visto, se o produto está sendo encontrado, porque às vezes ele entra na loja, a loja chama atenção, mas o produto que é o principal ali, o produto premium da loja não está sendo visto, então não tem efetividade naquele layout. Então, podemos avaliar o layout também, avaliar a disposição do produto e podemos também saber com essas medições, Camila, se tudo aquilo está numa carga cognitiva total, geral, se aquilo está ou não aumentando a percepção de valor. Isso é extremamente interessante. É extremamente interessante. Então, algumas métricas são estabelecidas, né, a partir dessas medições. Nós temos algumas neurométricas que chamamos,
e a partir delas, tá, numa avaliação total, digamos assim, um score total, nós vamos saber se aquela loja, se aquele espaço está gerando uma percepção boa, incrível, né? O cliente está fidelizando com aquela marca, ele está se conectando emocionalmente, além de chamar atenção, porque muitos dos estudos medem somente isso, né? Se está chamando atenção ou não, o famoso mapa de calor, o que está sendo visto. Não é só isso. Então, outras métricas são avaliadas também. Tá? Para a Entendi. Então, gente você está ter. dizendo que a gente consegue avaliar o produto, avaliar o projeto de arquitetura 3D, o tipo de exposição que a gente propôs, o mobiliário, Exatamente. vitrine, layout, tudo isso para saber se a nossa proposta de projeto está adequada com a necessidade do consumidor. Exatamente. E Toda aí essa avaliação é feita. a gente avalia, então, a atenção dele, se ele está se identificando e se conectando com aquilo, se ele está Isso. associando e conectando com a memória, e A aí a conexão, percepção de exato. valor. Você tem E um também a exemplo percepção do prático para a varejo. gente? Nós temos vários exemplos, na verdade, né, Camila? Alguns deles têm contrato de confidencialidade, então não poderia necessariamente citar os nomes aqui, mas uma que é uma marca que é muito falada aliás, é a marca que projetou a Neurons, que é a Lois, tem um grande estudo feito com a Lois, porque ela estava basicamente à beira da falência. Então, com a aplicação de neurociência para entender o que não estava agregando, né, das lojas, o que não estava conectando aquele consumidor, foi feita toda uma modificação interna, foi inserido tecnologias, novidades, tudo isso que chama, né, a conexão, interação dentro da loja, e hoje em dia ela é uma das potências mundiais aí no mercado. Então, este case, ele é bem comentado dentro da Entendi. Neurons. Entendi. E como que são esses equipamentos? Você poderia contar para a gente um pouquinho que equipamento vocês usam, como que é feita a análise e como que vocês fazem o relatório de resultado para orientar os arquitetos e os varejistas? Ah, sim, sim, sim. Então, na verdade, assim, existem vários equipamentos, né, Camila? A gente tem uma gama enorme de equipamentos, até posso citar alguns. Tem muita gente que trabalha com Face Reader, com. Me fugiu aqui o nome. Tem vários equipamentos no mercado hoje em dia. Oi, desculpa? Eletroencefalograma. Isso, nós utilizamos o eletroencefalograma combinado com o eye track, mas existem outros no mercado, tá? Nós utilizamos esses dois porque a combinação deles nos dá exatamente aquelas métricas que eu mencionei para ti anteriormente. Então, a partir delas, a gente tem uma maior efetividade sobre os resultados. Agora, como é feita as medições, tá? É feito um briefing com o cliente, né? Para entender o consumidor, o grupo-chave que ele quer atender. Aí é feito um recrutamento, tá? De 30 pessoas, no máximo, dentro daqueles parâmetros. E aí eles são levados para o estúdio, estão colocados ali em frente ao projeto ou ao estímulo que se quer avaliar, né, que se quer medir, com os equipamentos já montados na pessoa, e aí então é feita a coleta de dados. Após ser feita a coleta de dados, estes dados são enviados para a Neurons, que é quem detém o software, né? Esse software é patenteado, o algoritmo é do Dr. Thomas, que é o CEO da Neurons, e aí então esta avaliação final é feita por eles, tá? Isso vem em forma de gráficos e uma listagem, um relatório completo, tá? Com todos os parâmetros, aquilo que não está gerando agradabilidade ou que está gerando um afastamento, digamos assim. Então, tudo aquilo vem descrito. Para aí, então, no caso do arquiteto, né, ele lê aquele relatório e pode ir modificando o projeto conforme as orientações. Aí, modificou o projeto, coloca o pessoal novamente para uma nova avaliação até validar Para cem por validar cento as sugestões. isso, Entendi. até que isso esteja gerando uma
percepção alta aí de valor com relação ao projeto total. Entendi. E como que vocês escolhem esses consumidores para avaliar? O recrutamento, você está me perguntando? Então, esse recrutamento, aliás, é um recrutamento bem minucioso, tá, Camila? É feito por uma empresa, tá, especialista só em recrutamento, mas eles partem a partir do briefing. Com certeza, o tipo de consumidor precisa ser avaliado. Só que estas pessoas, elas precisam seguir algumas métricas também. Elas não podem ter dormido menos de 6 horas, elas não podem, por exemplo, ter tomado algum medicamento ou consumido algo que tenha cafeína, porque tudo isso interfere, né, no estudo final. Então, eles precisam seguir algumas regrinhas, tá, para poder fazer esse estudo. Sim, Então, porque é um recrutamento. tem que ser um critério rígido, porque a gente está falando de fazer uma proposta para um mercado muito amplo. Os consumidores hoje são muito específicos, todo mundo com seus desejos. Então, né, Isso, a gente vai fazer bem num grupo rígido. de 30 pessoas. Eu vou interromper um pouquinho para contar que a gente vai ter um sorteio no final, né, Luísa? Quer contar um pouquinho sobre o material? Exato. A gente está lançando um e-book, tá, de neuroarquitetura na prática. Nós estamos presenteando os espectadores aqui da live, tá? Vai ser sorteado um e-book. E a pessoa que, como é que vai ser, Camila? Vai ter que seguir o RDI, tem algumas regrinhas, né? Isso, tem que seguir o RDI e fazer todo o processo, vai estar explicando direitinho no nosso Stories, e fazer todo o processo na postagem oficial dessa live nossa, tá bom? E aí no final a gente dá mais informações. Isso, o lançamento oficial vai ser amanhã, tá? É que a gente abre para venda, mas por enquanto somente o pré-lançamento e a gente vai fornecer uma unidade dessa para o pessoal que estiver assistindo. E quais são os benefícios que a gente oferece para arquitetos e para os varejistas quando a gente consegue fazer um trabalho desse porte? De, por exemplo, entender um projeto se ele está compatível ou não com o mercado. Sim, a primeira questão que a gente bate muito na tecla é a questão de efetividade do projeto, tá? Se eu estou trazendo resultado para o meu cliente, então eu não vou ter só um cliente, eu vou ter uma indicação muito grande a partir deste que deu certo, né? Às vezes a gente quer fazer o arquiteto no alto da sua ideia de que ele é o melhor, né? Ele quer fazer do gosto dele o que ele acha que é o melhor para o cliente. Só que às vezes o que é melhor para o cliente não é o que a gente pensa, né? Que realmente vai fazer efeito. Somente os estudos podem dizer isso. Então, a gente acertando no projeto, podendo garantir para esse cliente uma efetividade de resultados, teremos muito mais clientes. Nós poderemos fazer projetos muito mais eficazes, né? E não só o bonito, a tendência, ou aquilo que achamos que é bacana para pôr numa loja. A gente vê aí muitas lojas que são maravilhosas, muitas reformas, inclusive tem uma marca aí que modificou totalmente o seu conceito, só que o público, sabe, eu percebi que deu um afastamento, porque ele deu uma cara nova de ser muito mais caro, né? Existiram muitos elementos dentro daquela loja, materiais mais finos, mais nobres, e tirou aquela cara assim de produto ecológico, sabe? Aquela coisa da natureza, que era o que mantinha. Talvez eles tentaram trocar o público, só Conceito de que isso não deu muito certo. sustentabilidade. Exato. Então, é, onde que a gente está errando, né? Às vezes a gente quer trocar o público e conscientemente a gente pensa que é uma coisa. Só que aquilo não está gerando o resultado que se espera. Então, essa questão de efetividade, a questão de planejamento financeiro também, porque eu acredito que se gastou
muito para fazer a reforma de todas as unidades, porque é uma franquia. Então, foi dinheiro jogado no lixo, bem dizer assim, não é? Sim. E se tivessem feito, de repente, uma pesquisa, né, isso não teria acontecido. Exatamente. A gente está num momento de muita mudança desse processo de transformação digital e as coisas acontecem muito rápido, o consumidor muda muito rápido as suas vontades. Na verdade, nem ele sabe muito o que ele quer, né? Então, nós, para conseguirmos projetar um ponto de venda que seja efetivo para ele, a gente precisa realmente conhecê-lo e conhecer a fundo, né? Não dá para trabalhar mais nesse processo de achismo, eu acho que isso vai funcionar, ou funcionou com o concorrente, vai funcionar comigo em outro lugar, ou com outras características. Loja de Nova York, vou fazer igual a loja de Nova York. Exatamente. Vem as tendências de fora e a gente vai aplicar no Brasil, no interior, de repente, com outro público, outro mercado, e aí o consumidor acaba não conseguindo se identificar com aquilo, e aí o ponto de venda não é efetivo. Você tem algum Não material, rende. alguma imagem para nos mostrar sobre como funcionam esses mapas ou essas medições para a gente ver isso mais na prática? Você tem algum Tenho. exemplo nesse sentido? Eu tenho imagens aqui dos estudos, tá, que já foram feitos, do posicionamento dos equipamentos, tá? Eu posso mostrar para vocês. Ou eu posso enviar também para o RDI, vocês disponibilizarem depois. Deixa eu só abrir aqui um minutinho. Se tiver alguma coisa para mostrar, porque assim, isso tudo é muito novo, né? E a gente entende que Sim, existe, entendemos que é importante, mas ainda é um pouco distante, principalmente da realidade do pequeno varejista, porque as grandes marcas, claro que têm condições de fazer altos investimentos, que também é um item que a gente quer que você conta para a gente sobre isso. Tá, esse é o... tá. Esse aqui é o eletroencefalograma, tá? Esse é um dos equipamentos que nós utilizamos e ele é combinado com este óculos aqui, que é o eye tracking, tá? Tá. A junção desses dois é que utilizamos para obter os resultados finais das análises, tá? E o encéfalo, esse encéfalo, como é que ele chama mesmo? Ele mede exatamente o quê? O que que ele capta do consumidor quando ele é exposto aos estímulos do projeto que a gente quer testar? O eletroencefalograma, ele capta as respostas tanto cognitivas quanto emocionais, tá? É claro que essa questão de atenção, o que está sendo visto e o que não está sendo visto, não é medido com ele. Aí, por isso que se utiliza em combinação o eye tracking, tá? Então, vamos mensurar o seguinte, o que está sendo visto, tá? A efetividade visual, a conexão emocional, então aí entra os dados do eletroencefalograma. Também podemos medir a carga de associações, tá? Que aquele ambiente gera, tá gerando ou não. O que Relacionado à são memória. associações? Relacionada à memória, exatamente. Então, se eu tenho traumas com relação a alguns elementos, isso já vai ser detectado, tá? Então, se for uma ou duas pessoas, ok, beleza. Mas se forem muitas que apresentem um afastamento daquele elemento, né? Uma irritabilidade, porque às vezes ele te dá uma carga alta, né, de associação, mas aquela associação não é positiva, ela é É ruim, negativa. Então, aí sim. é ruim, né? Então, só a carga não basta, a gente precisa entender se aquilo é bom ou não, né? Então, a análise total cognitiva e emocional é que vai nos dizer o resultado final daquele projeto, se está agradando mesmo, chamando atenção, não só porque tem uma luzinha lá piscando, porque chamar Sim. atenção é fácil, não é difícil, né? Mas essa questão total, né? Tô chamando atenção, mas aí, tô agradando ou não tô agradando? Né? Então, Exatamente. é um estudo mais aprofundado, tá? E aí, baseado Aqui nós nisso, temos. desculpa, pode Pode continuar. falar. Baseado Não, só ia. nisso, vocês entenderam o que não está agradando, o que não chamou atenção, o que não funcionou. Aí, baseado
de que forma vocês fazem a sugestão, por exemplo, do que seria a alternativa melhor dentro do cenário. Por exemplo, se a gente está falando de uma exposição de produto, mobiliário, uma vitrine. Tá. Então, na verdade, Camila, o que nós costumamos fazer, tá? Existem muitos estudos aí, principalmente com a área imobiliária, mas para o varejo, pode ser feito da seguinte forma. A gente não parte de um projeto só. Nós partimos de 2 ou 3, geralmente 3, tá? Para poder Maior. avaliar a combinação, né? A diferença entre um e outro. Então, vai lá, projeto 1, faz a medição. Depois troca, coloca outro projeto totalmente diferente. Avalia. Depois o terceiro e avalia. O resultado destes 3 é que vai dar um melhor direcionamento. Olha, de repente o projeto 3 agradou mais, mas ainda não foi Havia várias 100%. opções. Várias opções, exatamente. Você tem que ter Entendi. várias opções, porque senão se perde muito tempo, né? Faz um projeto, altera, às vezes não é bem aquilo. Então, com 3 opções, a gente consegue ter um direcionamento melhor, né? Ah, é por esse lado, então eu vou trocar, de repente, esse elemento aqui não agradou muito, mas o projeto no total foi positivo, então eu vou retirar esse elemento, vou substituir ele por outro, vou fazer uma nova medição. Então, dentro da jornada, vocês vão entender se aquilo que a gente está propondo, que a gente está tentando avaliar, se ele chama atenção, se ele gera uma identificação e conexão, se ele vai gerar uma associação e resgatar o que o consumidor tem da memória referente àquilo, e qual que é a percepção dele de valor. Vocês conseguem avaliar todas essas variáveis do que está sendo proposto. Isso, porque o consumidor, ele não sabe, se você for perguntar racionalmente para ele, o que ele achou da loja, talvez ele diga no máximo, gostei, legal, mas ele não sabe dizer o que exatamente está agradando. Então, é uma questão do inconsciente dele. Ele sabe que está agradando, mas ele não sabe o quê. Então, não adianta perguntar racionalmente. Com os equipamentos, a gente consegue, basicamente, acessar o inconsciente desse consumidor. Porque o grande desafio nosso é fazer a conexão emocional, né, com o consumidor e conseguir despertar nele essa emoção, esse sentimento bom pela marca. Pela Então, como marca. você está falando que a emoção, ele não consegue entender racionalmente o que motiva ele nesse sentido, provavelmente esses equipamentos conseguem nos dar essas respostas de forma muito mais precisa. Porque eu acho que o grande ouro aí do varejo é realmente a gente entender como que a gente capta e conecta o consumidor dentro do ponto de venda com a marca nessa questão da emoção, né? De emocioná-lo, de encantá-lo. E às vezes projetando o que vai ser impactante para nós, no nosso ponto de vista, na nossa vivência, na nossa cultura, não é para outra pessoa, né? Então, isso que tem que ser levado em consideração. Não basta eu fazer um briefing normal, né, trivial, porque você vai estar acessando o consciente dele, não o inconsciente. Então, a gente pula essa parte. Claro que o briefing é importante, nunca deixará de ser, mas a gente pula essa parte de ter que, poxa, entender todas as pessoas que vão frequentar aquela loja. A gente faz um estudo com um grupo bem menor, porque aí já tem comprovações de que bastam 30 pessoas, tá? Para a gente entender um segmento aí, um grupo-chave, bastam 30 pessoas. Então, é uma pesquisa muito mais rápida e muito mais eficaz, certeira, digamos assim. E, por exemplo, para a franquia que vai fazer uma expansão em todo o país, por exemplo, como que funcionaria isso para entender a questão de regionalidade? Porque hoje é muito diferente, né, culturalmente. Então, às vezes, uma coisa que funciona num estado não funciona em outro. Esse tipo de trabalho Isso. também acontece? Esse eu avalio assim que é o grande erro das franquias, sabe? É essa padronização, claro, até mesmo por questão de custos, né? Só que uma vez o empresário entendendo que ele vai conseguir atingir um público muito maior se ele adaptar as lojas dele conforme a região,
então ele vai ter uma receita muito maior, é algo que vale a pena ser pensado. Que, por exemplo, uma loja em São Paulo talvez não gere o mesmo efeito que uma loja do Rio, né? É, vamos Exatamente. usar aí o exemplo, uma Havaianas da vida. Pode ser legal em São Paulo, o povo está com vontade de ir para a praia, todo aquele clima e tal que a loja tem. Mas talvez no o carioca já para ele é normal, então não vai. É só um exemplo, tá, gente? Não estou dizendo, não foi feito estudo nenhum com relação a Havaianas, mas é um case assim que até gosto de pensar a respeito. Será que ele gera o mesmo efeito para todo mundo, né? Dependendo das regiões? Então, acho que é algo a ser levado em consideração, sim, Camila. As franquias têm essa cultura, né, de padronizar, e eu acho que o grande desafio é despadronizar, no sentido de atingir mesmo todo tipo de Personalizar, né, para cada público, que é o que a gente personalizar. entende que é o. E a gente estava conversando sobre o case da Amazon Go, né, que está fazendo toda uma Sim, ação de ponto de venda sem. Luísa, acho que caiu. caiu, voltou. Então, nós estávamos conversando da Voltou. Amazon Go, né? Que eles fizeram um modelo de ponto de venda sem nenhuma interação humana, que não tem nenhum contato com nenhum vendedor e não tem caixa. E aí, quando isso Isso. foi trabalhado, né, nos Estados Unidos, foi extremamente inovador e foi um sucesso. Mas já a tentativa de expansão para outra área, eu acho que foi no Japão, que não foi muito bem aceito, né? Porque o público Isso. sente a necessidade de sair e realizar o pagamento. Eles não se sentem Isso. confortáveis e não efetivar essa compra com pagamento. Então, a gente está falando O de que uma se... marca que é referência e Exatamente. que, né, precisa adaptar as Investiu realidades milhões, né? à Investiu realidade. milhões e de repente não pensou nessa variação, né? Porque o que se concluiu ali é que a população japonesa que entrava na loja inconscientemente, é claro, ela não tinha consciência disso, mas ela se sentia um pouco incomodada, como se ela tivesse de repente furtando a loja, assim. Então, eles evitavam de voltar lá e não sabiam por quê, mas era esse o motivo. Então, assim, se investiu muito e não foi levado em consideração alguns pontos, né? Que, claro, que se a gente fosse fazer uma pesquisa de mercado tradicional, jamais ia concluir essas questões. Tá, e agora eu vou te fazer uma pergunta. Custo-benefício disso. Quem que consegue, né? Que tipo, que tamanho que precisa ser essa marca, o varejista, para conseguir fazer esse tipo de investimento? Como que funciona nesse sentido? No momento ainda, né, Camila, este tipo de estudo e também os equipamentos, eles não são tão acessíveis, né, visto que a tecnologia é assim, né, tudo aquilo que é lançado recentemente, claro que não é tão recente, mas não deixa de ser uma inovação e uma novidade. Ainda é caro, né, então grandes marcas fazem a contratação desse serviço, o cliente menor, ele ainda acaba achando um pouquinho salgado. Mas o custo-benefício disso é imenso, né? Como a gente já comentou, você evita de investir muito dinheiro em algo que de repente não seja tão efetivo. Então você faz um planejamento financeiro aí para gastar tanto em obra, mas aquele dinheiro você acaba perdendo, porque não está atingindo, ou não está Sim. atingindo como gostaria, ou poderia atingir muito mais. Então, a pesquisa é cara, ela é cara, né, para padrões nacionais, digamos assim, porque os estudos ainda são feitos em dólar, né, então a nossa moeda está desvalorizada, acaba sendo mais cara. Mas você tem um retorno efetivo, um retorno concreto, para que isso realmente te gere vendas, né? Te gere um retorno financeiro esperado. Não só assim, vou reformar porque eu quero estar atual, ótimo, maravilhoso. Mas vai reformar baseado em quê, né? A gente precisa ter evidências, precisa ter
estudos sobre isso, sobre esse consumidor, para aí então resolver investir, né? Gastar E humana. uma pergunta para você nos ajudar. Vamos pensar no pequeno varejista, quando a gente vai desenvolver o projeto, nós arquitetos, e a gente não tem condições de fazer um investimento, a gente não consegue viabilizar isso para o cliente. Como que o profissional consegue, onde que ele consegue buscar informações sobre o comportamento do consumidor, tomada de decisão, que seja baseada já em pesquisas que já foram realizadas, para a gente conseguir aplicar nos nossos projetos de uma forma mais assertiva e já ir mostrando também esse valor para o cliente, né? Como que Sim. você recomendaria isso ser feito? O pequeno consumidor, ele tem outras opções também, tá, Camila? É claro que a gente está falando aqui de um estudo completo, né? Um estudo efetivo completo, mas a gente também consegue aplicar esse estudo de forma parcial, avaliando, de repente, só a efetividade da encontrabilidade do produto, não o projeto como um todo. Então, você pode fazer isso de forma segregada, tá? A fim de economizar um pouco. E você pode também aplicar os insights da neurociência. Tá? No site da Neurons tem muito material, tem muito insight que é compartilhado por eles mesmo. Basicamente, todos os estudos são compartilhados lá no site. Então, a partir disso, já se pode ter bastante ideias para poder aplicar assim, de forma geral, né? Mas de forma Mais específica, efetiva, né? resultado Mais mais específica concreto. para aquele grupo-chave, aí se faz necessário mesmo o uso dos equipamentos, né? E no Mas site da Neuro, agora, essas pesquisas são abertas, todo mundo consegue acessar e verificar essas informações. exatamente, está tudo lá, todos os cases, aqueles, é claro, que não têm o contrato de confidencialidade, estão no site. Tá? O pessoal pode acessar. A gente tem bastante informação aqui em Neurons Brasil também, o pessoal pode procurar no LinkedIn. O nosso e-book também tem bastante informação. Aí, quem quiser, tiver interesse, o lançamento é amanhã. Ou participem também do sorteio, que vai ter aqui no RDI. E basicamente é isso, tá? A gente pode aplicar, sim, tem vários conceitos, né? Principalmente neurovendas, tem bastante ideias para você poder aplicar no ponto de venda. Mas essa questão do projeto, né, como um todo, do ambiente construído, a gente orienta que realmente se utilize uma pesquisa mais focada. Sim. Mas Se alguém assim, tiver, aquela questão de vamos tecnologia, começar né? a abrir as Hoje é perguntas, se o claro, pessoal tiver pergunta para alguma por dúvida, favor. nós vamos trazendo aqui para a gente interagir com a Luísa, tá bom? Desculpa, Luísa, te cortei. Não, imagina, tranquilo. A gente tem um Você tá. cronograma aqui para seguir. Eu não consegui ler, passou muito rápido as perguntas. Vamos achar alguma aqui. Para você dar exemplos de aplicações, de como que funcionaria isso, né? A neurociências aplicada. Uma das perguntas era essa. Uma das Teria perguntas mais aqui, um essa eu acho que exemplo já foi para gente fazer? respondida, né, Camila? Acho que já foi Oi? respondida aí a Você teria mais algum exemplo para aplicação. nos trazer? Nós temos um exemplo, que na verdade não é bem para o varejo, tá? Mas é um exemplo muito interessante, que é um estudo que foi feito em Dubai, de uma incorporadora de shopping centers. Então, veja, eles basicamente constroem todos os shoppings que tem em Dubai e ali na região. Então, o valor agregado, né, em todos os espaços é muito alto, é muito grande, porque lá é tudo muito glamour. Mas eles, ainda assim, que eu achei bacana, eles queriam entender como funcionava essa percepção, não só dos moradores, como dos turistas, né? E aí, após as pesquisas, chegaram à conclusão, estou muito escura aqui, chegaram à conclusão de que espaços simples, né, e que promovam essa conexão entre a sociedade, né, como eventos culturais e espaços onde você possa confraternizar com os amigos, são os espaços que mais geram essa conexão emocional. Né? Então, esses espaços ao ar livre, espaços simples, é que a boa arquitetura, essa arquitetura que conecta, realmente, ela não precisa ser
complexa. Ela pode e deve ser simples, né? Na verdade, tudo é muito simples. É a gente que começa a fantasiar um monte e achar que deve inserir um monte de coisa dentro das lojas, né? Mas quanto mais clareza tiver para o consumidor, para que a percepção dele seja, desculpa, caiu, para que a percepção dele seja clara, né, com relação à marca e ao produto, melhor. Sim. Então, esse estudo de Dubai, ele mostra claramente isso, né? É um Tá tema no que você nosso YouTube também. Um tema que você falou que eu acho que é bem interessante a gente abordar é essa questão do entretenimento e da função de socialização do ponto de venda. Eu acho que isso é extremamente importante a gente trazer, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, porque o ponto de venda, ele tem que perder essa cara de loja cheia de produto, onde o protagonista é o produto, né? O consumidor tem que passar a ser o protagonista e a marca tem que oferecer para ele entretenimento, socialização, sempre dentro de uma realidade de lifestyle, uma construção de comunidade. E a gente está falando aí e a gente está falando de uma realidade hoje de todo mundo no isolamento social e quando isso, inclusive, é uma oportunidade para o varejo, porque quando retomar a economia, que as pessoas voltarem para a rua para consumir, provavelmente elas vão estar com necessidade de viver esses espaços de entretenimento, de socialização. E o ponto de venda que conseguir ter essa função e oferecer essa experiência, porque isso entra dentro de experiência, né? Ele vai sair à Exatamente. frente, a marca que conseguir oferecer isso e mostrar o que ela está fazendo pelo consumidor, né, para acolhê-lo nessa retomada, essa marca com certeza vai ter um destaque e ela vai estar muito mais. Vai mexer com a emoção do consumidor, que vai voltar incerto, com medo e tudo mais. E eu acredito que a neurociência tem tudo a ver com esse conhecimento, com esse entendimento do comportamento do consumidor, né? Tem tudo a ver. Na verdade, é a explicação, né? A partir da neurociência, a neurociência explica. O consumidor, ele age de determinadas formas porque ele tem as suas culturas e as suas vivências. Então, este entendimento só é possível através da neurociência. Porque você tem um acesso ao subconsciente das pessoas, daquele grupo de pessoas. E aí os grupos se divergem ao redor do mundo. Então, como vamos entender isso? Utilizar insights que já existem, ok, podemos utilizar. Aqueles insights são, sim, muito produtivos, né? São muito interessantes, mas eles não são aplicáveis para todo tipo de grupo social. Então, aí que vem a importância. A gente não tem como falar hoje de neurociência aplicada sem a utilização de equipamento. Isso é como corrida atrás do rabo, né? A gente está falando de um negócio, mas eu não tenho certeza. Como é que eu vou comprovar isso? Como é que eu vou mensurar? Como é que eu vou dar para o meu cliente a comprovação final? É só pedindo, colocando o pessoal ali, fazendo recrutamento e fazendo as medições. Sim. Então, E você trouxe eu uma acho outra. que... Pode falar. Desculpa, Camila, pode continuar. Não, você trouxe outro raciocínio que eu achei bem interessante, que você falou que o arquiteto não pode fazer projeto pensando no seu gosto particular, no que funciona para ele. E isso tem tudo a ver com essa questão de identificação, conexão e referência que as pessoas têm. É exatamente dentro da neurociência. Porque talvez a proposta e a solução espacial que o arquiteto está dando, ele não faz parte da realidade do contexto daquele consumidor. Então, ele não vai conseguir se identificar, ele não consegue se apropriar, ele não se sente parte daquilo, né? Então, como é que você Exato. desenvolve um ponto de venda que você, teoricamente, está trazendo ali, né, para o consumidor usufruir daquele espaço, mas você não consegue trazer elementos com os quais ele se identifique e que ele se sinta parte, que ele se aproprie, né? Porque aí, se existe esse direcionamento, aquela ideia de conexão inicial que estava se propondo não vai acontecer, pelo contrário, vai acontecer uma ruptura, né? E aí você acaba afastando o consumidor.
E existe uma confusão ainda, baseado nisso que você comentou, Camila, uma confusão muito grande entre arquitetura sensorial e neuroarquitetura. Há uma diferença gigantesca Explica nisso. pra O gente. pessoal está confundindo, às vezes eu vejo algumas coisas assim, eu penso, mas isso não é neuro. Né? O neuro é efetivamente a aplicação de estudos neurocientíficos para avaliar as respostas de um determinado grupo de pessoas, sejam eles na área do varejo ou na área hospitalar, que tem bastante pesquisa interessante também. Qualquer que seja esse participante do estudo, digamos, se é um paciente clínico, se é um estudante, ou se é um consumidor do varejo, a gente não pode, a gente pode, aliás, é claro que melhora muito a percepção das pessoas quando a gente utiliza elementos sensoriais, né? Aquilo que é captado pelos nossos 5 sentidos. Mas não é só isso, sabe? Não é só isso. A arquitetura sensorial é uma coisa, é uma parte da neuroarquitetura. Neuroarquitetura é a junção de projetos, espaços e tudo mais, com aplicação de ferramentas. Né? E aí a gente pode avaliar o inconsciente daquele público que está sendo estudado. Eu não tenho como avaliar ou garantir para o meu cliente que um resultado X vai ser obtido só aplicando arquitetura sensorial, ou seja, utilizando elementos que melhorem, né, a percepção do Tipo, tato, da visão, do olfato. Ok, maravilhoso, música, já é comprovado que isso tem uma eficácia grande, mas não é só isso, né? Essa é uma parte, mas não é só isso. que a gente tem que entender que a marca ela tem um propósito, né? Na medida que ela tem um propósito, a gente tem que usar todas as ferramentas possíveis para construir uma emoção e despertar no consumidor a identificação dentro desse propósito. Ou seja, os recursos sensoriais é um deles. Mas assim, não adianta simplesmente eu colocar uma música ali que tem a ver com o meu propósito. Tem que existir uma atmosfera construída em função disso, né? E que tudo vai Isso. comunicar a mesma coisa para realmente conseguir gerar essa identificação, essa conexão com o consumidor. Se a gente vai lá, coloca uma música, né, investe construir aroma especializado para a marca, é caro isso. E não vai ter sentido nenhum se for formação totalmente separada, individual. A gente tem que fazer Às isso vezes até dentro de uma inútil, né? estratégia, Dentro né? de uma Traçar estratégia. É um estratégias de contexto. experiência fazer todos os estímulos, todas as soluções de espaço, de layout, de ambientação, dentro dessa estratégia para que tudo isso insira o consumidor nessa essência da marca, nesse propósito, né? Que seja uma experiência imersiva. Nesse conceito da marca, né? Porque às vezes a intenção da marca nem é que o cliente permaneça muito tempo na loja. Né? E aí a gente vai trabalhar com elementos sensoriais e a gente vai estar gerando o contrário do que o nosso cliente esperava. É claro que está gerando bem-estar? Está, mas não era isso que se esperava. Né? Então, o que, que se espera? A pergunta que eu sempre falo não é o quê, e sim para quem. Para quem estamos fazendo isso? O que, que aquele consumidor vai querer que esteja dentro da loja que vai promover para o meu cliente o resultado que ele espera. Né? O que, que ele Exatamente. espera? Então, a partir do que ele deseja, que a gente vai criar um projeto para ele, né? Para que os consumidores reajam àquilo que ele deseja. Exatamente. Essa questão de passar um tempo dentro da loja, tem uma pesquisa que diz que quando o consumidor passa, quando ele chega a ficar dentro do ponto de venda 30 minutos, a partir desse momento é que existe realmente a conexão e aí ele está mais propenso a consumir e aí ele está emocionalmente mais ativado, digamos assim. Então, todo esse conceito de levar para o ponto de venda, entretenimento, socialização, é para que o consumidor vá usufruindo desse espaço, se conectando e, vamos dizer assim, ficando mais propenso a se engajar com aquela marca, enfim. A gente entende hoje
que isso tudo são intervenções que a gente faz e ferramentas, recursos que a gente usa para valorizar o produto. E aí o produto ele não pode entrar como sendo o protagonista, né? Como você disse, Não, quem é o protagonista é o consumidor. É ele que vai ditar as regras do jogo e dizer o que ele quer, e a nossa função é atendê-lo dentro daquilo que a marca tem para oferecer e construir esse relacionamento. Dentro do ponto de venda. exatamente. Então, a nossa missão como arquitetos, nesse contexto, é extremamente forte, porque é realmente no ponto de venda que tudo que a marca propôs, tudo que ela prometeu, tudo que ela contou que ela é ali que o consumidor vai viver isso, né? Que ele vai ter viver isso efetivamente. Então, a nossa responsabilidade, inclusive, é muito grande, né? Responsabilidade. O que acontece muito, Camila, não sei com o pessoal em geral assim, mas quando eu ia projetar uma loja, né, que eu estava em contato com o cliente, o que acontecia? Ele definia previamente a marca, o conceito dele, né, fazia lá a logo com o pessoal de marketing e só mandava para a gente utilizar aquelas cores e utilizar aquele conceito dentro do projeto. Então, isso sempre foi muito separado, né? Não tinha uma junção do conceito, né, principal com a arquitetura. A arquitetura que tinha que acompanhar o conceito. E às vezes o conceito estava errado. Não, errado, né? Não existe o errado. Mas não estava bom. Era Não estava perceptível. alinhado com a Porque marca e com o consumidor. totalmente desalinhado, é. E essa junção, né, até a gente tem um segmento dentro da Neurons que se chama o estudo ADN, que é um estudo total, tanto desde a parte de marca, produto, embalagem e loja, né, o espaço construído. Por quê? Porque essa interação, ela se faz muito necessária. Se a gente não entende, primeiro, o que o nosso cliente quer, né, que é o empresário, o que ele deseja, quem ele deseja atingir. Definido isso, quem ele deseja atingir, a gente vai estudar esse público, né, vai entender esse público. Então, vai fazer um recrutamento em cima daquelas pessoas que apresentam aquelas características, para daí sim desenvolver, né, todo o conceito, e não separado como até então, né? A gente tem o conceito e daí a arquitetura acompanha isso da forma que dá. E aí é que está o grande erro, na minha visão. Sim, sim. Não pensar no consumidor e fazer baseado naquilo que a gente acha que vai funcionar, ou no que funcionou em outro lugar, ou para outra marca, uma grande marca, de repente, que a gente tem como referência. E aí o consumidor olha para aquilo e fala assim, mas que é isso, né? Para quem foi feito? Porque assim, ele não consegue entender, né, e usufruir daquele espaço, daqueles recursos e ferramentas que foram, aquelas soluções que foram construídas para ele. E aí E gera. às vezes gera desconexão, né? Em vez de você atingir um público que você queria, você atinge outro. E aí a marca desanda, ou enfim, tem N situações aí que acontecem, né? De gente de ter que mudar o produto porque viu que estava entrando na loja um público meio diferente do que ele esperava, assim. Acontece muito. Por quê? Porque não se procurou entender, né, o consumidor de forma integral, digamos assim. Sim. Eu vou só relembrar aqui, então, para participar do sorteio que vai acontecer posteriormente, tem que seguir o RDI, a Luísa, marcar 3 arquitetos, tá? No nosso post oficial. E aí depois vai concorrer a esse e-book de neuroarquitetura dela, tá bom? Bom, eu acho Beleza. que não tem mais nenhuma pergunta nova, né? O que você daria de dica, então, para todo mundo que está nos ouvindo, de como que pode entrar nesse meio, conhecer a neurociência e começar, né, de alguma forma, dar o primeiro passo para construir projetos mais assertivos, então, dentro desse cenário? Então, aquela velha questão, né, Camila? Quem procura acha. Tem muita coisa na internet, né? Já assim de forma gratuita, de coisas que a gente pode começar uma introdução, né, para quem é leigo total e quer aprender. Tem muita coisa já disponibilizada na internet, o funcionamento do cérebro.
e por aí vai, né? Acho que o primeiro passo é procurar estudar a respeito, tá? O segundo passo é procurar uma forma concreta realmente de aplicar. Porque uma coisa é a gente tentar enfiar algum negócio ali no projeto. Vai ser legal, vai ser ok. Mas a gente também precisa mensurar isso. Então, de que forma eu posso mensurar, né? Agora, recentemente, aí recebemos uma notícia que para nós foi muito boa. A Neurons vai estar disponibilizando ferramentas online, tá? Para alguns estudos. Então, para a arquitetura vai ser muito positivo. A gente vai estar divulgando também, vai estar ensinando o pessoal a utilizar isso. Tá? De repente até saia um novo e-book, eu não sei. Vamos desenvolvendo aí alguma coisa melhor, né? Para a gente ter mais acesso. Porque realmente os equipamentos são caros, os estudos são caros, por enquanto quem consome esse tipo de serviço são grandes empresários. Mas para projetos menores, já está em desenvolvimento algo que possa, não está liberado ainda, mas está a vias de acontecer. Então, vai ser interessante para todo mundo, né? Tentar aplicar de alguma forma, seja um método, Isso, seja equipamento, mas de forma que você consiga ter uma métrica, porque senão é só historinha da carochinha, né? A gente brinca sim, de fazer neuroarquitetura e a gente sabe que não é bem exatamente. assim, né? É algo A mais Luísa está profundo. entrando conosco no RDI, e aí, quando tiver novidades sobre esse material da Neurons, você disponibiliza para a gente, né, para os arquitetos todos, para a gente conseguir Claro, usar essas ferramentas, né? envio. Afinal, nós que precisamos trabalhar para mostrar para o mercado como essa área de arquitetura comercial, de retail design, focada no consumidor, é extremamente valiosa para as marcas, né? Para o crescimento das empresas, dos Extremamente, negócios. Tá bom, nosso tempo está extremamente valiosa. acabando, Luísa. Foi muito Obrigada, bacana, muito Camila. obrigada pela sua disponibilidade, pela atenção por nos explicar tudo aí. Nós estamos te esperando conosco, tá bom? Eu que agradeço. Olha só, Obrigada, até mais. obrigada. Queria convidar o pessoal para a próxima live que nós vamos ter na quinta-feira. O Varejo na Era da Geração de Valor, com o Rafael e a Cintia ali, tá bom? Vamos participar, tem bastante coisa bacana que o RDI está oferecendo. Vamos usufruir disso. Obrigada, gente. Um abraço.